Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste 25º domingo do tempo comum nos coloca diante do desejo de alcançar a vida eterna, observando os mandamentos de Deus, que se resumem no amor a Deus e ao próximo, conforme rezamos na oração da coleta. A liturgia da palavra vai nos apresentar formas muito concretas de como podemos fazer presente nas situações cotidianas esse amor de Deus e ao próximo, em vista da vida do mundo que há de vir. Na primeira leitura, ressoa em nossos ouvidos as fortes censuras que o profeta Amós dirige àqueles que enriquecem às custas dos mais pobres, alteram o peso, vendem mercadorias deterioradas, aumentam os preços em momentos de necessidade, prosperam economicamente a partir de meios injustos. Como vemos, essa não é uma característica exclusiva dos nossos tempos. Sempre existiram pessoas inclinadas à corrupção e à fraude. Quando as pessoas agem assim, a lei de Deus passa a ser um grande obstáculo para os planos, para os projetos dessas pessoas. Aqui nós vemos o caso dos comerciantes, que não viam a hora que o descanso sabático terminasse para retornar ao trabalho. O louvor a Deus é um empecilho para as suas maquinações. Não é só na questão do comércio que vemos isso. A verdade anunciada pela Igreja incomoda a sociedade, faz com que a Igreja seja alvo das mais diversas ações para ter a sua ação e eficácia diminuídas. Contudo, essas pessoas esquecem que, ainda que possam enganar os filhos de Deus, não podem enganar o Pai que está nos céus e ouve o clamor dos pobres e oprimidos. Essa palavra de hoje nos faz questionar o modo de agir dos cristãos no meio do mundo. De um batizado se espera honestidade e retidão de vida. Num país onde a grande maioria da população se declara católica, ou ainda cristã, não se pode tolerar comportamentos distantes dos mandamentos da lei de Deus. Não podemos generalizar. Em todas as épocas da história, existiram e ainda existem pessoas honestas e justas que brilham como luzeiros em meio à noite escura. Não fiquemos contentes com nossos trabalhos se desprezamos os pequenos detalhes, se o fazemos com falta de amor, com pouco desejo de serviço ou com muita ganância. Procuremos servir. Isso, por incrível que pareça, é o mais difícil. Fazer as coisas não só por si, mas pelos outros, fazer por Deus.
fazer para agradar ao Senhor e também para fazer o bem aos outros. E com isso, certamente, meus irmãos e minhas irmãs, nós teremos grande paz na alma, faremos um grande bem à sociedade e o Senhor estará contente conosco. Nesse sentido, para concluirmos a reflexão desta primeira leitura, São José Maria vai nos ensinar: tens de observar todos os teus deveres cívicos, sem te quereres subtrair ao cumprimento de nenhuma obrigação, e exercer todos os teus direitos em bem da coletividade, sem excetuar imprudentemente nenhum. Também aí deves dar testemunho cristão. E ainda podemos nos perguntar: como lidar, como nos comportar diante das questões materiais? Através de uma visão sobrenatural, o cristão obtém a força para superar as pequenas e grandes dificuldades, vendo por trás de cada coisa a vontade de Deus e dando às coisas da terra a importância que verdadeiramente tem, que é pouca, que é pequena. Se nos colocamos diante de Deus e pensamos na eternidade, saberemos dispor de tudo como graça de Deus e teremos facilidade em partilhar com aqueles que pouco ou nada têm. No Evangelho, Jesus nos apresenta a parábola do administrador desonesto, ilustrando de forma muito clara o que pensa sobre esta questão. O administrador, ele não foi honesto quando trabalhava com seu patrão e administrava muito mal o seu patrimônio, os seus haveres. Ao ser despedido, ele quis se aproveitar mais uma vez dos bens do patrão para garantir a sua segurança pessoal. Nós não vemos no texto do Evangelho, na casa do seu senhor, do seu patrão, negociando a melhor forma da sua saída. Muito pelo contrário, nós o vemos numa ânsia desenfreada por arrebanhar amigos dos quais possa se valer no futuro, às custas dos bens do seu amo. Sabendo do que o administrador tinha sido capaz, o dono, o senhor, louvou-o por sua esperteza. E Jesus, talvez com um pouco de tristeza, observou: os filhos deste mundo são mais hábeis nas suas coisas do que os filhos da luz. De forma alguma, Jesus exalta a imoralidade desse funcionário que, no pouco tempo que lhe restava, preparou o terreno para não ficar, como nós dizemos, numa pior. Talvez agora estejamos nos perguntando por que Jesus contou essa parábola. Talvez essa seja uma das parábolas mais difíceis para encontrarmos uma compreensão. Mas fique em paz. Saiba que os grandes santos, os grandes teólogos, os doutores da nossa igreja também já se questionaram a respeito dessa parábola. Santo Agostinho era um desses, que se perguntava até que encontrou uma resposta. Jesus conta essa parábola
não porque aquele servo era um exemplo a ser imitado, mas porque foi previdente em relação ao futuro, a fim de que se envergonhe o cristão que não tem essa determinação. Louvou-se o empenho, louvou-se a decisão, a astúcia, a capacidade de sobrepor-se e resolver uma situação difícil sem se deixar levar pelo desespero. Infelizmente, assim como muitos outros, o grande esforço do administrador era para garantir um conforto material, um conforto econômico. Nos impressionam os meios que aqueles que são oportunistas, aqueles que são carreiristas, são capazes de usar para chegar onde desejam, para alcançar os seus objetivos. Como dizíamos há pouco, os cristãos, como filhos da luz, devem agir diferente. Como devemos agir? Nós devemos ter esse mesmo empenho do administrador ruim, esta mesma determinação, porém, para servir a Deus, de forma que a gente multiplique os meios humanos, de forma que os façamos render e empreguemos esses recursos em favor dos mais necessitados. Os interesses que movem os filhos das trevas para ganhar o mundo, como se só a vida nesse mundo existisse, nós devemos empregar no oposto. Nós devemos empregar para vivermos os mandamentos de Deus, que são resumidos no amor. O livro do Gênesis, nos relatos sobre a criação, nos recorda que Deus colocou os bens criados a serviço do homem para que o homem os administrasse. Muitos são os dons que o Senhor nos concede. De que forma nós estamos administrando esses dons? Somos bons administradores da graça de Deus ou somos como o administrador desonesto que usa desses dons para benefício próprio? Somos humildes em reconhecer que tudo é dom de Deus ou somos soberbos, mesquinhos, orgulhosos, atribuímos nossas conquistas a nós mesmos? O cristão precisa, antes de tudo, lembrar que na vida não existe um tempo para o trabalho, para os negócios, para as atividades do cotidiano, para as coisas deste mundo e um outro tempo para as coisas de Deus. Os assuntos deste mundo devem converter-se sempre em oportunidade de servir a Deus e aos irmãos. O Evangelho conclui-se recordando-nos uma máxima muito conhecida: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A qual dos dois senhores nós nos dedicamos a servir mais? A Deus, Senhor da vida e da história, ou às coisas desse mundo? A verdadeira pobreza que nos pede o texto, o Evangelho de hoje, não está tanto na mera ausência dos bens, mas no uso caridoso que somos capazes de fazer destes bens. Os cristãos devem dar seu testemunho no meio do mundo. Já dissemos isso aqui hoje várias e várias vezes. Os cristãos devem transformar o mundo a partir de dentro, de tal forma que sejam capazes de superar todas as situações de miséria
e pobreza, de ignorância, de exploração, de exclusão e, sobretudo, as divisões. Eu sou o seminarista Rubens da Cruz e este é o podcast Tempo de Misericórdia. Você pode assistir outras meditações para a vida cristã todos os domingos às 6h30 pela Rede TV ou no meu canal do YouTube, Seminarista Rubens da Cruz. Deus te abençoe e boa semana.